Salve, salve, meus amores! Quem vos fala é Alan Rodrigues, professor de Química aqui do ProEnem. Olá, meu povo! Eu sou a Carol Azevedo, professora de Química aqui também do ProEnem. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a questão considerada por nós a mais difícil da sua prova do Enem 2023. Mas é considerada por nós. Pode ser que você não tenha achado essa questão a mais difícil, né? Exatamente. A gente vai resolver a questão 129 da prova amarela. Então vamos ler. Olha lá. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1, que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, NaCl, conforme a equação química que está lá no quadro já a gente vai dar uma olhada. E ele fala, na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como representado no quadro. Você tem um quadro com frasco, a massa de cloreto de sódio em gramas e o experimento 1, 2, 3, quantidade diferente do 1 ao 7. E ele fala, o produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa ferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa do cloreto de sódio adicionada com a massa de cloreto de mercúrio obtida em cada frasco. E a questão ainda te dá a massa molar do nitrato de mercúrio, que é 525, a do cloreto de sódio, que ele usou como 58, e a do cloreto de mercúrio, que é 472. E a pergunta dele foi, qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório, Alan? Pois é, gente, é uma questão de estequiometria, né, gente? Então, é um tema até previsível, né, de aparecer, só que é uma questão que teve uma abordagem um pouquinho diferente. Uma questão de estequiometria que não foi uma questão de grau de pureza, rendimento, nenhum caso particular. Foi uma questão de estequiometria simples e que foi abordada em função de gráfico de consumo, produção e tudo mais, conforme ele foi estabelecendo pra gente. Vamos fazer o seguinte? Pra gente começar a resolver, vamos partir aqui pro quadro para vocês entenderem tudo direitinho. Vem comigo. Olha só, povo. Tá aqui a nossa reação, a reação bonitinha que ele forneceu pra gente. E aqui tinha uma maldade nessa questão, se você tivesse percebido, você ia ganhar tempo, sobretudo. O que as pessoas poderiam pensar em fazer? Pegar cada um dos números que foi dado na tabela e fazer a conta para cada um deles. Mas você teria um desperdício de tempo muito grande para fazer isso, não tinha necessidade. Eu vou contar para vocês qual seria a estratégia que seria mais rápida e mais objetiva para você fazer. Repara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele forneceu um dado sobre o nitrato de mercúrio 1. Tudo bem? E um dos eixos do gráfico é o cloreto de sódio, que é quem vai ser, né, um dos reagentes que a gente vai utilizar na reação. Beleza. Então eu vou de cara fazer uma relação entre eles. Como? A cada 1 mol desse, eu preciso de 2 mol desse. Tá, mas a relação em mol também me traz a relação em massa pela massa molar, que a questão forneceu para vocês. Bom, ele conta pra gente que a massa molar do nitrato de mercúrio 1 foi de 525, correto, Carol? Sim. 525 gramas a cada mol. Só que ele conta pra gente que a massa molar do cloreto de sódio, e é até curioso, né? Porque o cloro tem massa 35,5, aí ele arredondou para ficar mais fácil a conta. E ele jogou para 58 a massa total, que seria o 35,5, só que arredondado, jogando lá com 23 do sódio, tá? Mas enfim, dane-se isso pra vocês. 58, né, Carol? Sim. Beleza. Mas cuidado com o detalhe, por quê? A gente não pode esquecer que o balanceamento tem que entrar aqui, porque esse é o número para cada mol. E no texto eu estou usando 2 mol, tudo bem? Então aqui vai ter que aparecer para a gente o número 2. O que foi legal nessa questão, pelo menos, foi que o número foi bom que ele deu. Ele colocou aqui desse lado 5,25. Ele contou no texto que foi utilizado 5,25 do nitrato de mercúrio 1. Então aqui do outro lado eu vou chamar de X, e esse X ele traz pra gente a informação de quanto de cloreto de sódio é preciso para acabar com o nitrato de mercúrio que eu tenho. Entende o que eu estou dizendo? Então esse X, pela interpretação do que a gente vai ter, ele vai indicar quanto eu preciso de cloreto de sódio para consumir completamente o nitrato de mercúrio que a gente tem. Bom, vamos multiplicar cruzado aqui, ó, e vamos chegar no seguinte. X
Ai, professor, dá pra fazer essa conta fácil. Eu sei, não tem nenhum problema. Mas vamos lá. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então vai ficar 5,25 vezes 2 vezes 58, 525, tá? Dá pra simplificar esse cara com esse. Embaixo vai dar 100. Com isso, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui vai trazer 2 vezes 58 dá 116, sobre 100 deu 1,16. E aí, esse é um ponto legal que não foi dado diretamente no gráfico, mas dava para você prever, tá? Se você for olhar para o gráfico, vai existir ali dentro um ponto, que é esse 1,16, que vai ficar entre 1 e 1,2, não é isso? Isso. Entre 1 e 1,2. Esse é um ponto importante nesse gráfico. Por quê? Porque a partir dele, o que vai acontecer? Bom, a partir dele, o HgCl2, que é o produto dessa reação, ele não vai ter mais alteração na sua massa. Por quê? Porque não adianta a gente colocar mais cloreto de sódio se acabou o nitrato de mercúrio. Então eu não posso... Se eu botar mais cloreto de sódio, eu só vou colocando mais cloreto de sódio e não vou alterar a quantidade de produto. Até porque eu preciso desse e desse para formar o produto. Não dá pra gente fazer esse produto só com cloreto de sódio, não tem como. Isso indica pra gente que a partir deste número, o gráfico ele se mantém constante. Então a quantidade que eu tô produzindo desse cara não é mais alterada. Agora tem um ponto importante, você já consegue descartar algumas. Agora, como a gente tem o cloreto de mercúrio 1 como sendo um produto da reação, no início, ou seja, quando a gente começa o processo, a gente não tem nada dele. E ele vai sendo produzido conforme a reação vai acontecendo. Então esse gráfico, ele precisa começar do zero e chegar naquele ponto ali que vai ficar constante. Tudo bem? Então ele começa do 0 e 0, que é quando eu não tenho nada de cloreto de sódio, eu não tenho nada de produto, até que a gente chega no valor que foi constante. Professor, dava para saber qual era o valor máximo que a gente vai ter? Dá. Não precisava, tá? Porque só tinha um gráfico possível assim. Mas dava. Se você quiser fazer essa relação, eu faço contigo. Eu vou relacionar ou esse com esse, ou esse cara com o valor que eu achei com aquele cara lá. Bom, vamos fazer o seguinte, vou relacionar esse com aquele lá. Como é que vai ficar isso? A massa molar dele, 525, está para a massa molar daquele cara lá, que foi 472. 472. Tá? A relação é de 1 para 1. E aqui embaixo eu vou botar o mesmo valor que eu tinha, que foi totalmente consumido, que vai ser o 5,25. E aqui eu vou botar Y gramas. Daqui para cá eu dividi por 100, daqui para cá eu divido por 100. Então esse Y vai dar 4,72 gramas. 72 gramas. Tá? Então a gente vai ter que esse ponto final vai ser o 4,72, tá? Também não tem esse valor exatamente, mas tá quase perto do 5, muito né? pertinho do 5. Pertinho do 5, tá? Então tá aqui bonitinho. Quase que não sai, tá aqui bonitinho. E o nosso gabarito fica na letra? B de bola. B de bola. Tá aí, ó. Letra B é o nosso gabarito. Show de bola? Então, é isso a nossa questão mais difícil. Obrigada. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, falar com a gente. E é isso, né, Alan? Valeu, gente. Beijo. Beijo.